Salve nação! Veja a seguir. Desabafo de Gabigol após vitória e coletiva do técnico Diniz. Gabigol, imprensa cria coisas e a torcida vê com má intenção. E mais, melhores momentos da coletiva do técnico Diniz. Créditos, linha de passe ESPN, Grupo Disney. Link na descrição. Comente aí o que você achou desta partida. Eu interpreto de um jeito diferente do seu. Não, tudo bem. Eu acho que a fala permite várias interpretações. Quando eu assistir, eu vou ter uma ideia melhor. Lendo o que foi dito, ele nega as informações. Não, é porque tem também, desculpa, tem um contexto das perguntas, quando elas são colocadas. E o Eric, ele é muito veemente, estava acompanhando aqui as perguntas e fala, então tem problemas? Aí que ele sai no... Tem problema da gente com vocês, né? Que ele fala, não existe... Tem problema, então, dentro do grupo, tem problema da gente com vocês. Então, assim... Tem uma construção, e aí também não só a impressão, de informação, Vitor. Tá. Não é a maior unidade dentro do vestiário do Flamengo, não era em 2019. Então, assim... Não, eu só ia só uma coisa... Só para dizer que isso não é um problema. É muito rápido. E tem também um erro de posicionamento na hora de escolher as palavras. Da gente com vocês, vocês quem? Vocês da imprensa, pelo texto Sim, que o Paulo leu, ele fala duas vezes, vocês quem? Porque às vezes fica essa coisa, como se... todas as pessoas que trabalhassem na imprensa fizessem parte de um grupo homogêneo, coletivamente unificado, que tem a mesma opinião. Mas eles enxergam e diz as mesmas coisas. Então, cara... Inclusive, só uma coisa, professor. Inclusive, a comunicação hoje, eu diria, não profissional, que é gigantesca, que acaba virando imprensa. Isso. E a gente ouve algumas perguntas na coletiva que vem daqueles satélites que ficam girando em torno do Flamengo. Então, e outros clubes, Birner, também tem. É que ele diz o seguinte, que a imprensa turbina a torcida. A torcida vai de uma vontade para o Maracanã. Eu vi a torcida vaiar esse ano o Vitor Hugo, goleiro, de uma forma cruel. E eu não acho que aquilo tenha sido turbinado pela imprensa. O jogador colocava o pé na bola, goleiro, e ele era desestabilizado pela arquibancada. Então a chance dele falhar e ocorrer uma tragédia era gigantesca. E ninguém se preocupou com isso. E tem times que a torcida vai para cima quando o juiz apita o final do jogo. Vou dar um exemplo do Corinthians. Fase era horrorosa até 2 jogos atrás. Durante o jogo era apoio incondicional. Depois do jogo é reunião com o torcedor, com o jogador, protesto na porta de não sei o quê. Então é o seguinte, e você pode dizer o mesmo, que eles também eram impactados pela imprensa, mas esses não reagiam da mesma forma. Então existem comportamentos diferentes. Se não parece ter um padrão aí... Não, padrão não existe. Isso não existe. Isso não existe. Até porque nós da imprensa pensamos coisas diferentes uns dos outros, temos ideias diferentes, uns trabalham pensando de uma forma, outros de outra. Tem os que trabalham pensando muito mais nos aspectos das coisas que acontecem no campo ou nos bastidores, tem outros que pensam em como gerar audiência, tem todo tipo. Isso, como em qualquer mercado, sem criticar o que é certo e o que é errado, cada um escolhe o seu caminho e... Obviamente, os caminhos não são sempre iguais. O que me chama a atenção nisso é porque, só para explicar para quem está nos assistindo, se algo sai em um lugar que costuma dar informações muitas vezes equivocadas, a gente pode falar, opa, foi mal checado. Quando algo é divulgado por várias pessoas diferentes e alguns profissionais sérios, é porque saiu de algum lugar do clube. A notícia saiu de algum lugar do clube. Porque... e isso foi divulgado... Como sai a escalação. Isso. Isso foi divulgado quando eu perguntei... Ele disse, normal. Eu estava em férias, inclusive sem internet por parte do meu tempo, e eu li muito por alto. Eu fui aqui e perguntei para o Pedro, aqui quando estava tendo a entrevista... Só até para Pedro falou assim... A cronologia. No início da semana... Em vários lugares. Sai a informação do afastamento do Marinho. E aí é uma questão interna, uma problemática ali disciplinar. Opa, não é só disciplinar, tem uma questão comportamental de vestiário. Opa, não é só um Gabriel com o Davi Luiz, que era o inicial, é algo maior. O Landim tem que ir ao CT para diminuir essa temperatura. O Landim foi ao CT, ninguém inventou isso. Então, tipo assim, foi algo que as diversas pessoas que conhecem o ambiente do Flamengo, elas foram checando. E você, porque eu também fui atrás da informação. E aí você conversa com as pessoas e sim, a coisa não está boa. Num tom
mais baixo, o outro num tom mais alto, você conhece, você vai tentando modular. Eu só estou querendo dizer que isso é um problema. Que não é inventada ou pelo Érico, ou pelo Pedro, pelo Calçade, ou pelo Birner. Tem uma questão, o que eu acho, eu defendi isso na programação aqui, isso não pode ser maior que o... Jogou bem no primeiro tempo, no segundo tempo ele jogou tão bem, mas acabou jogando bem. E hoje o jogo foi um jogo também, na minha opinião, o time não jogou mal. O time jogou mal a primeira partida. Hoje a gente fez praticamente o que o Flamengo tentou fazer, não conseguiu. A gente foi muito dominante na posse, a gente faltou ter mais profundidade, criar mais chance de gol, mas por conta também da qualidade do adversário. Então eu não vejo igual você, que o time jogou 5 partidas ruins sequencialmente. Acho que a gente teve derrotas. Aliás, a gente jogou muito pior contra o Cuiabá do que jogou hoje, do que jogou contra o Corinthians, e ganhou o jogo. E até contra o Cruzeiro foi uma partida que, embora a gente tenha vencido, um jogador a menos depois, foi uma das partidas que eu mais gostei do time. Hoje eu vi um time, na maior parte do tempo, depois dos 30 minutos do segundo tempo, a partida virou muito, a gente acabou expondo muito o time para tentar o empate, e o Flamengo se aproveitou por conta da qualidade do time, de alguns erros nossos, do contra-ataque, poderia ter feito até mais gols. Mas a maior parte do jogo, o Fluminense fez uma boa partida hoje, considerando o adversário. No primeiro tempo, a gente teve mais perto de abrir o marcador do que o Flamengo. Eles acabaram fazendo um gol, mais uma vez, de bola parada, que estava sendo um ponto forte nosso. E depois a gente voltou melhor, a gente teve chances parecidas com as deles de bola parada para fazer. E teve um volume grande de escanteio, não conseguimos aproveitar. E depois dos 28, 30, não me lembro, acho que a equipe, o jogo mudou de configuração, a gente perdeu a organização, a ânsia de fazer o gol, e aí o jogo ficou mais para o Flamengo. Essa é a análise que eu faço do jogo. Em relação ao mercado, a gente vai ir com calma. Esse elenco é o mesmo elenco que conquistou o Campeonato Carioca e até 15 dias atrás estava sendo exaltado por todos. Então a gente achar que está tudo errado, que é o que a gente gosta de fazer, achar que está tudo errado quando acontece isso. O time, números muito ruins. Partidas ruins, a gente fez algumas partidas ruins quando os números ainda estavam bons. Cito essa do Cuiabá, uma delas, entre outras. O time contra o Corinthians, jogar na arena do Corinthians, lá é sempre difícil. O time foi dominante boa parte do jogo. E hoje fez uma boa parte do jogo, a equipe fez um bom jogo também. Então a gente tem que ir, da mesma maneira que eu pensava, a gente tem que ir com critério para saber contratar, porque o Fluminense não tem dinheiro, vocês sabem muito bem disso, para pagar a folha extremamente complicado para o presidente conseguir arrumar o dinheiro para a gente conseguir honrar os compromissos. Então a gente tem que saber ir ao mercado com critério para poder contratar com precisão. Aqui, boa noite. Patrícia Lopes, BIM Esportes, boa noite, Diniz. Bem, no futebol, né, a gente vai muito do céu ao inferno rapidamente, né? Você que está há tantos anos assim no futebol sabe muito bem disso. E o Fluminense sempre visto, né, antes dessas 5 partidas agora, né, que não conseguiu vencer com esses resultados, mas era visto assim como o melhor futebol do Brasil, né, por muitos críticos, pela torcida, até os adversários gostavam de assistir os jogos do Fluminense. Mas agora, assim, depois disso, dessa eliminação, né, e muita gente também falou, né, não você em nenhum momento, tá, mas eu estou dizendo assim, que se especulou seu nome até na seleção brasileira. Mas agora, como é que você vê isso? Essa fase que o Fluminense está passando, o que aconteceu com o Fluminense, o que aconteceu com o Diniz, com o treinador, ou não aconteceu nada? Não, é muito bom assim que a minha resposta vai ser a mesma. Você pega lá quando a gente ganhou o Campeonato Carioca, que infelizmente as pessoas que militam no futebol, e muita gente da imprensa inclusive, até pela tua pergunta, acha que vai do céu ao inferno para vocês. Eu não estava no céu e tão pouco estou no inferno. Estou do mesmo jeito. Falei para vocês aqui, o time começou a dar sinais de reação e jogar bem a maior parte dos jogos, principalmente esses 2 últimos jogos. E é assim que acontece. A gente jogou contra um adversário muito difícil. Vocês vão ver até o final do ano quem vai ter domínio do Flamengo da posse, como a gente teve durante o jogo todo praticamente. Porque isso não é o jogo que o Flamengo quer fazer. Esse é o jogo que o Fluminense gosta de fazer e conseguiu fazer. O Flamengo queria fazer com a gente o que ele fez no jogo passado. Agora, o resultado, ele foge das nossas mãos, muitas vezes. O futebol não se explica de uma maneira matemática. E o Fluminense, então, assim, o Fluminense nunca esteve lá no céu e também agora não está no inferno. O Fluminense é um time que tem que trabalhar muito, é uma chance de crescer. Os jogadores sabem que a gente tem que melhorar e voltar a vencer. A gente tem que voltar a vencer com a cabeça no lugar, sabendo daquilo que a gente errou, saber daquilo que a gente produziu para trás, saber quando a gente estava ganhando, que a gente já começou a nossa queda de rendimento quando a gente estava ganhando, e agora a gente começou a melhorar o time
em boa parte desses últimos 2 jogos e não conseguiu o resultado. A gente tem que continuar melhorando e é isso que a gente vai fazer. Bom senso, a gente vai continuar na mesma, achando que é céu e inferno, e a gente agora achar que é produzir um inferno que não tem. Comigo não vai ter inferno. Comigo, esqueça que inferno comigo. Eu estou como treinador, eu tenho quase 50 anos, de 50 anos, 41 eu estou no futebol. Então esse tipo de pergunta, de questionamento, é uma coisa que eu estou extremamente acostumado a responder e vou continuar acostumado a responder, porque o Fluminense provavelmente ele vai voltar a subir, aí depois vai ter aquela exaltação, que não vai ter muito senso de realidade, como hoje não tem muito senso de realidade achar que está um inferno. Os resultados estão muito ruins, a gente está 5 jogos sem fazer gol, além de não vencer. A gente tem que procurar o caminho do gol de novo e vencer os jogos, e a gente vai tentar fazer isso. Diniz, boa noite, Thiago Lima do GE. Thiago. Nessa sequência, Diniz, 5 jogos, sem gols também, né? E eu vejo que o time criou muito pouco nesses outros jogos. Exceção o Corinthians. Corinthians eu concordo que criou bastante. Mas nos outros jogos a gente viu que criou pouco. E eu sempre percebo você citando a falta de profundidade, né, nas coletivas. Há uma solução para isso? Com esses desfalques que você tem, você consegue enxergar alguma solução para esse problema? A gente tem desfalques, a gente tem assim, do time que jogou contra o Corinthians. O time, a gente não quer que um time caia de produção, mas o time às vezes acaba caindo. Os bons times são aqueles que quando caem, são os times que sabem subir. E é o que eu espero do Fluminense, que a gente consiga subir. Eu acho que a gente começou a subir na produtividade. Jogar contra o Flamengo, você vai criar 200 chances de gol. O jogo é difícil, estava difícil para nós, difícil para eles. Então o jogo teve até ali os 30 minutos, era pouca chance de gol para os 2 times. A gente estava mais perto de criar chance de gol, a gente tinha controle da posse, a gente tinha muita chance de bola parada. Mas o jogo é difícil, quando você joga com 2 equipes que têm qualidade, não vai criar absolutamente um monte de chances de gol, a não ser que você tenha num dia muito inspirado, ou o teu adversário esteja num dia ruim. Então, assim, a gente tem que treinar, melhorar a equipe e conseguir repetir atuações parecidas com aquelas que a gente teve com o Corinthians, principalmente no primeiro tempo. Então, aquilo já é um bom sinal. E a gente vai seguir nessa trilha, não tem uma receita pronta. Hoje era um jogo eliminatório, um jogo mais tenso, um jogo mais nervoso, um jogo mais brigado. A gente quer que o time produza muita chance, que faça muitos gols, mas às vezes nem sempre é possível que isso aconteça. A gente tem que trabalhar muito, ter serenidade, falar menos. A gente também não é um time que fala muito, na realidade, mas assim, cuidar do que a gente fala nesse momento e trabalhar. Porque o torcedor, ele tem que reagir como tem que reagir. O torcedor, ele quer ganhar. E ele está no direito dele de ganhar. Quando a gente vem aqui para falar um pouco, um recado para o torcedor, que eu respeito isso completamente, mas a gente tem que achar os meios para ganhar. E os meios para ganhar nunca são esses que são muito fáceis. Assim, precisa ter profundidade, mas para ter profundidade em determinados jogos não é fácil ter profundidade. Porque o Flamengo, uma vez que a gente passava a marcação, a gente teve o controle da posse, que uma das coisas era ter controle para tirar a maior arma do Flamengo, que é ter a posse. O Flamengo é muito mais perigoso quando ele está com a posse te empurrando para trás, como foi no primeiro jogo. Então isso, a parte tática, ele encaixou muito bem hoje. Não foi ruim para nós. Aí faltou a gente produzir, porque o Flamengo também... Você pode ver o Flamengo também quando que ele marca assim. Todo mundo com os 10 caras atrás da linha da bola, se dedicando, porque eles também nos respeitaram como a gente os respeita. Então o jogo foi difícil. E agora a gente trabalhar sistematicamente para poder melhorar a equipe e voltar a vencer. Então é isso, nação. Peço que se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações e deixe aquele like maroto para fortalecer e até o próximo vídeo. Estamos juntos e fui.